Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Boa noite. Tudo bom, Harrison? Boa noite, professor. Boa noite, beleza? Vamos para o nosso bate-papo? Boa noite. Prometo que não vai demorar muito. Vamos lá. Bom, seguindo aquele programa que eu tinha sugerido, com introdução mais 6 itens, estamos entrando então no capítulo 1 do livro, nossa segunda apresentação, que tenta descrever ou considerar as diferenças entre ética e moral. E aí eu fui fazer um levantamentozinho e ainda hoje eu tenho bastante confusão na minha cabeça sobre o que alguns autores pregam sobre a diferença desses dois termos. E normalmente, para quem estuda ética, uma das abordagens é exatamente sobre isso. E aí eu vi que tem aí várias possibilidades de definições e a possibilidade da gente se enganar ou se enrolar, ela é grande, né? Tem aí uma boa confusão nesses termos. Eu tenho a impressão que o que o livro fala é relativamente simples, e a releitura que eu fiz hoje para poder falar nesta quinta-feira, ela trouxe uma abordagem que eu já não falava mais, porque eu fiz uma releitura já com um pouco mais de calma, e eu vou tentar fazer uns retoques aí nessas coisas que eu encontrei. Então, ética é a parte da filosofia que se ocupa com a reflexão. Esse ponto é muito importante, tá? Essa ação de refletir, ela é muito importante no sentido de que, para mim, pelos estudos que eu tenho feito em função da leitura desse livro e da prática com os alunos, ética é a própria reflexão. Então, não existe... A gente fala, mas não é exatamente um termo muito bem falado a gente dizer que a gente tem uma determinada ética, né? Porque ética é o exercício da reflexão, é o pensar, é o considerar, é o relativizar antes de fazer ou deixar de fazer. Então, se ocupa da reflexão sobre as noções e princípios que fundamentam a moral. Então, pensar sobre moral, que tem basicamente dois caminhos, né? O bom, o mal, o certo ou o errado. Moral corresponde a um conjunto de regras de conduta assumidas pelos indivíduos de um grupo social com a finalidade de organizar as relações interpessoais segundo os valores do bem e do mal. Então, a ética tem a ver com a reflexão, a moral tem a ver com essa figurazinha aí, ó. Nós estamos ali no meio daquela pessoa, um ponto de interrogação desse tamanho, né? E para onde eu olho? A quem eu cedo? Né? Essa figura aí do bem ou do mal, ou do certo e do errado, ela pode ser pintada de várias maneiras, né? Aí, no caso, está com o anjinho e o diabinho. Mas existe, digamos, a todo momento uma determinada situação onde você vai ter pelo menos duas opções para seguir, dois caminhos a considerar, digamos assim. Tá? Então, esse tipo de coisa, essa literatura que a gente está explorando, ela define como moral, né? Vamos ver as virtudes da pessoa. Estou falando sobre questões morais. Como fulano é maldoso, matou o outro lá sem pensar. Isso é uma questão de moral. Por que ele matou? Se ele deveria não matar? Se teria uma alternativa? Será que ele matou para não morrer? Considerar essas questões,
a isso dá-se o nome de ética, né? O estudo dessas reflexões. Então, basicamente, ética, reflexão sobre a vida moral, estudo dos princípios. Moral, relações com base no bem ou no mal, conjunto de regras. Como essa apresentação ela é nova para mim, tem um monte de surpresinha aqui que pode ser que eu erre, mas eu resolvi ressaltar aí dentro dessas frases todas, né? Então, ética, reflexão a respeito da vida moral. Então, reflexão é algo intimamente relacionado à ética. Então, a disciplina ética, ela visa a provocar reflexões. No meu pensamento, tão melhor eu serei para a turma, quanto mais eu levar você a refletir. Eu preciso ter a habilidade de mostrar um determinado fenômeno de N maneiras diferentes, concordando eu ou não com essas maneiras, mas essa indução à reflexão é uma coisa interessante para a ética. Moral, regras, né? Então, um código, um determinado parâmetro, uma régua, uma escala, tudo isso tem a ver com moral. Escala, comparação, situações de relações interpessoais, ou seja, o bem ou o mal, ser bom ou ser ruim. Mal, né? Ambos os termos remetem aos costumes. Então, dentro da ideia, assim como existem autores que, como a gente acabou de ver, têm uma distinção muito perfeita de conceitos de ética e moral, existem alguns autores que, ao contrário, confundem ou interceptam esses dois conceitos numa questão só, quando se consideram os costumes. Ética e moral podem, então, ser tratados como sinônimos quando se referem a costumes. Uma das perguntas que eu costumo fazer em prova, em trabalho, etc., é perguntar a sua opinião se esse tipo de separação, aos seus olhos, parece algo bom. É interessante, nesse tipo de estudo, ter uma distinção entre ética e moral, ou será que seria interessante tratar como coisas distintas, ou como sinônimos, né? E existem respostas realmente diferentes em relação a isso, as pessoas pensam de maneira diferente, existem abordagens interessantes para se responder essa pergunta. Chauí, que é uma autora, considera ética e moral sinônimos por se referirem a um conjunto de costumes tradicionais de uma sociedade que, como tais, são considerados valores e obrigações para a conduta de seus membros. Então, Marilene Chauí, se não me engano, o nome dela, ela vê como sinônimos e os relaciona à conduta. Então, a ética e moral como sinônimos, costumes em relação à conduta. Leisinger e Smith tratam a conduta ética empresarial como normas e valores efetivamente dominantes de uma empresa. Então, o papo dentro do livro já sai do indivíduo e pousa lá na empresa, na organização, na fábrica, no hospital, na escola, no quartel, etc. Então, valores dominantes de uma empresa. Quais seriam esses valores dominantes? Então, a gente chegou a comentar alguma coisa na terça-feira, né? Dependendo do tipo de organização, dependendo da missão dessa organização dentro da cidade, certamente vai ter características diferentes da organização e das pessoas que lá estão. Então, quais seriam os valores dominantes requeridos pela sociedade para uma empresa, para uma organização? Honestidade, respeito à concorrência, estabelecimento do preço justo para os clientes. Então, repara, quando você pratica algo para ganhar dinheiro, repara como é estranho quando uma pessoa próxima de você, um familiar, talvez sua mãe, seu pai, ou irmão, um primo próximo, faz isso aqui para mim. Repara como fica uma coisa um pouco estranha de você estabelecer um preço para esse tipo de auxílio que você vai prestar. Então, estabelecer preço, né, essa relação de algo que você sabe que você, digamos, sei lá, um exemplo aqui, você empata 5 e cobra 40.
né? Então, essa diferença aí de 35 seria um lucro, digamos assim, isso é justo, né? Até que ponto o preço a ser estabelecido é ou não justo? A gente vai ver aí que tem algumas discussões pelos termos usados bem acaloradas com relação a essa lógica econômica e como é que a ética ela se comportaria dentro desse sistema econômico, digamos assim. A resposta a esses questionamentos deve levar em conta se há predomínio da lógica econômica na cultura organizacional. Eu achei o livro muito incisivo nesse capítulo, nesse ponto da lógica econômica. Pareceu, a mim, um livro muito tendencioso a ser contra o capitalismo. Então, ele deixa claro no capítulo que capitalismo e ética são antagônicos. É improvável você ter uma empresa lucrativa e ética ao mesmo tempo. Okay? Então, se ela for tender para ser ética, ela vai precisar reduzir a questão econômica e o contrário também seria verdadeiro. Então, isso daí é bem interessante. O foco dos negócios reduz ao retorno do capital investido pelos seus detentores. Este modelo de capitalismo vem sofrendo modificações ao longo dos anos. Eu lembro que eu vi uma vez um investidor aqui no Brasil comentando sobre os Correios e ele falou assim de uma maneira bem... Eu estranhei um pouco porque eu não tenho nenhum tipo de posicionamento, mas eu estranhei realmente assim, a frieza com que ele se referiu a essas questões. Ele falou que a alternativa para o Correio realmente seria simplesmente a privatização, porque você imagina a quantidade de ineficiência que o fato de não ser privatizado traz ao sistema do Correio como um todo. Então, e ele justificou, essa pessoa justificou esse tipo de discurso, falando assim, poxa, imagina você investindo seu dinheiro numa empresa que você vai pagar para a pessoa ser ineficiente, como assim? Eu preciso de retorno, não sei o quê. Então, esse retorno do capital investido, ele é realmente um ponto de interesse muito grande. Há pouquíssimo tempo, cerca de 2 anos, eu venho investindo em bolsa de valores e eu não posso negar que esse tipo de coisa passa pela minha cabeça, porque se eu tenho, sei lá, R$ 1.000 para investir e tenho 3 empresas, eu vou procurar direcionar o dinheiro para uma empresa que me dê mais retorno. Então, esse tipo de coisa é efetiva. Eu acredito que seja razoável, eu acredito que seja bacana, né? Mas até que ponto isso induz a um estado onde esse conjunto de variáveis ligadas à ética não sejam lá tão respeitadas e tudo mais. Então, se a gente for pensar direitinho, tem antagonismo. São conceitos que a gente pode dizer que são opostos, e muito embora eu já tenha perguntado isso, tanto em prova como em trabalhos, né, como correr atrás de um lucro ético. Então, se eu tenho que correr atrás de um lucro ético, é porque normalmente o lucro não é, porque senão eu não precisaria correr atrás, né? Se é algo que eu tenho que alcançar, ele não existe. Então, eu acho bem complexo, tá? E também não vejo como escapar disso. Nos países mais desenvolvidos, a imagem do capitalismo não corresponde mais, em muitos aspectos, à do capitalismo clássico, a meu ver, um capitalismo mais branco, digamos assim. Graças, sobretudo, ao arrebatador progresso científico e tecnológico das últimas décadas, aumentou consideravelmente a produtividade no trabalho. Contudo, assim, lembra que eu falei do exemplo do investidor falando do correio, dos correios, em relação à produtividade dos funcionários, consequentemente, dos resultados, né, mensurados sob a forma de lucro. Contudo, apesar das mudanças verificadas, o cerne do sistema se conserva. Então, repara que é um texto fazendo referência a um estado de coisas muito reverenciador aos pilares do capitalismo, né? Lucro, propriedade dos meios de trabalho, etc.
Então, o cerne se conserva. Olha só, a exploração do homem pelo homem e sua lei fundamental, a obtenção da mais-valia. E essa exploração, ela é indevida? Será que nós... como é que a gente conduziria esse tipo de coisa? Se a gente é colocado no lugar da pessoa que detém os meios de produção, como é que a gente vai tratar isso? Nós vamos reduzir receita de modo que o que eu ganho é o que eu vou entregar para quem me ajuda como trabalhador? Será que isso é a saída? Se for, nós faríamos? Será que a pessoa, digamos que as coisas fizessem assim, mudasse para esse tipo de sistema, e será que isso iria para frente, iria progredir? Eu acho muito complexo. A gente usou em sala uma vez uma discussão sobre altos preços cobrados por tratamentos médicos, né? Que isso seria uma coisa desumana. Nós, como médicos, pensaríamos assim? Será que esse tipo de alta remuneração atrai valores, atrai pesquisa, atrai conhecimento, atrai o desenvolvimento daquela área? Sim, eu não tenho um posicionamento em relação a isso tudo, eu só estou reportando o que está no livro. Tem algumas considerações aqui e ali, mas eu acho que vai servir para refletir isso aí. Então, imagem do capitalismo, né? Apesar das mudanças verificadas, quer dizer, à medida que essas evoluções estão sendo feitas, ganhos tecnológicos, etc., você poderia reduzir o seu lucro, né? Em função, em detrimento de uma exploração menor, nesse sentido que ele está falando. O fato é, se a gente chegar lá, a gente vai fazer isso. Com base nessa visão, os valores dominantes seriam, ele propõe aí 3 valores dominantes. O lucro, o aumento da rentabilidade dos investimentos e o domínio dos mercados. Então, como eu disse, eu não tenho experiência, não tenho lá essas coisas de dinheiro na bolsa, mas sim, eu espero que as empresas onde eu coloquei dinheiro deem lucro e que esses investimentos que eu faço sejam rentáveis, que aumente a rentabilidade aos poucos. Isso é ser antiético? Será que desejar isso, querer isso é uma coisa ruim para mim, para a sociedade, etc. Então, o lucro só poderia ser concebido na expropriação pelo capitalista de uma parte do valor produzido pelo trabalhador, a tal da mais-valia que ele tratou aí no slide anterior. Então, para que eu possa ter lucro, eu tenho que tirar esse lucro de você. Então, você trabalha por mim, para mim, você gera 20 para mim, eu te dou 10 e fico com 10. Então, eu ganho 10 simplesmente porque você trabalha para mim. Então, esse capitalismo mais brando talvez pudesse propor algo como: se eu te pago 10, eu vou ajustar minhas contas aqui para eu te pagar 10 e ficar com 50 centavos. Quer dizer, eu recebo 10,50, pago 10, fico com 50 centavos. Seria uma ideia de diminuição bastante acentuada do lucro. E eu vou falar aqui, quando eu era bem, bem mais jovem, esse tipo de lógica estava na minha cabeça. Eu, por exemplo, minha cabeça de criança não gostava de entender, hoje eu entendo isso, mas na época eu não entendia, por que algo que começa a vender mais, a pessoa vai e aumenta o preço para ganhar mais ainda, né? Por que esse aumento no consumo leva ao aumento do preço e não o contrário? Porque já que você vai ter uma demanda maior, você poderia reduzir, mas, de novo, quem faria isso? Como é que seríamos eu e você nessa situação? Então, essa questão do lucro é uma coisa bem impactante aí nesses estudos sobre ética. Cabe nos questionar e refletir também, né? Quais os motivos que levam as organizações, olha só, quais os motivos que levam as organizações nas quais predomina esse tipo de visão proposta por Vasco, de exploração, e exigir uma conduta ética de seus funcionários? Quer dizer, exige-se a ética. Eu, empresa, exijo que você seja ético, que você trabalhe com ética, porém, não venha com esse olhar para mim. Isso é muito estranho para algumas pessoas. Muito estranho. A meu ver, eu vejo estranheza nisso, mas eu não saberia explorar isso muito bem.
não muito de maneira um pouco mais profunda do que essa superficialidade que eu estou fazendo. Mas isso é uma questão muito interessante, né? Você trabalhe eticamente para mim, mas não me peça para ser ético com você e nem com a sociedade. É o que ele está expondo aí. Os indivíduos são motivados a serem éticos em função de sua busca pelo bem e pela felicidade. Então, a ética em nível individual tem essa performance, né, de busca da felicidade. Então, a discussão ética seria cabível apenas, segundo a autora, para os indivíduos. Não existe uma ética empresarial. A gente acabou de ver que o lucro vai para um lado, enquanto essa questão ética vai para o outro. Então, como é que a gente faz? As organizações, assim como todos os objetos produzidos pelo homem, não encarnam valores morais. Então, essa noção de moral não deve ser aplicada para a empresa, porque uma empresa está sob o manto do capitalismo, e o capitalismo não gosta de ética, embora possam encontrar-se uma relação instrumental com esses valores. As ações no meio empresarial, quando não são motivadas pelos anseios humanos de felicidade e bem-estar, mas pela lógica da acumulação do sistema capitalista, que é o que está sendo deixado claro aí, extraem desse modelo capitalista os seus valores e objetivos e, portanto, como consequência disso, não é isso que está escrito, mas é o que está sendo dito, né? É praticamente impossível você ter coexistência de ética com lucro. Isso é muito grave. Assim, não estou dizendo que é grave o fato de não ter. Tá? Os autores dizem que não tem. Alguns autores estão dizendo isso. Mas não tendo, para mim, é uma coisa grave. E tá bom, e aí faríamos o quê? Eu não sei. Eu lembro que eu tive um professor de filosofia, ele criticava muito o capitalismo, mas assim, demais, demais, demais. O tempo inteiro descia a porrada no capitalismo. Eu fiz uma pergunta porque eu tinha, acho que, quase 10 anos a mais que a média da turma. Professor, não é bom, mas qual seria? Essa é uma resposta difícil também para quem ataca. E ele falou, olha, eu não sei, mas o capitalismo não é bom. Então, é uma coisa complexa. Isso não é bom, mas o que é bom? Também não sei. Então, fica uma discussão um pouco vaga. Mas achei interessante a abordagem do professor. Bom, então, ressaltando aí que discussão ética para esses autores seriam apenas para os indivíduos. Não, não existe, não há essa coisa ética empresarial. Não há. Porque são questões antagônicas. Então, organizações não encarnam valores morais. Isso é só para pessoas. Né? As ações no meio empresarial seguem a lógica da acumulação do capital. Então, existe, pelo menos uma parte dentro do capítulo, muito focada nessa questão de lucro e ética estarem em lugares opostos, serem água e vinho. A importância da moral para as empresas, então, seria de reforçar os interesses do sistema econômico dominante na empresa. Eu creio que dentro daquilo que foi falado ainda agora, né? Eu, empresa, não preciso agir com ética, mas você precisa agir. Okay? Ética empresarial, um instrumento, olha aí. Eu vou exigir de você ética. Eu, empresa, vou exigir de você. Então, é um instrumento imposto. Eu preciso, inclusive, mostrar para a sociedade que eu exijo de você um trabalho ético. Então, é um instrumento para restringir as ações dos agentes econômicos, a fim de que façam exatamente aquilo que eleve o bem-estar de todos os indivíduos. Então, você deve trabalhar eticamente para que o resultado do seu trabalho contribua para a sociedade, mas não olhe com esse olhar para mim, mesmo que em detrimento dos interesses da corporação. Então, isso seria a ética empresarial, que, como a gente viu para alguns atores, não existe, não há ética empresarial. A empresa segue a lógica do capital, do lucro, da acumulação de riqueza, etc., e você está numa via diferente daquela ética individual. A economia que deve estar subordinada à ética, e não o contrário. Então, a proposta é essa, né? Que você haja economicamente com uma supervisão ética. E não tente ser ético com um holofote econômico que não vai deixar
digamos assim, que haja como resultado questões éticas, digamos, boas, sublimes, etc. A economia e a ética são ciências autônomas, mas não independentes. Bom, elas não são independentes, então significa que elas têm relação. E se elas têm relação, pelo que a gente está vendo, elas sendo antagônicas, elas são inversamente proporcionais. Lembrando que são alguns autores que defendem isso, outros nem tanto, tá? E aí, dependendo da ideologia desse autor, se ele é mais socialista, mais comunista, etc., essas questões todas, ele vai ter uma posição mais fervorosa nisso daí. A economia está subordinada à ética, embora tenha liberdade para propor teorias. É o que se espera, né? Lembra do mundo ideal, do homem perfeito, do homem puro, etc. Então, o ideal é que a ética supervisionasse a economia e que ela fosse o máximo possível que não pulasse a cerca da ética. Como o fim ético é mais importante que o fim econômico, as políticas e o comportamento econômico dos agentes não devem ir contra a ética, proposta teórica. Porque, neste momento, iriam contra o próprio homem, contra a sociedade, proposta teórica. A economia e os economistas, para servir a sociedade, não poderão ignorar a ética, mas deverão servir-se de normas morais e éticas como norte e guia. Proposta teórica. A ética não é uma limitação para a economia, do mesmo modo que uma estrada não é imposição para os carros. Essa frase aí, ela tem muito a ver com a maioria das respostas dos alunos quando isso vem em prova ou em trabalho. Tá? Eu pergunto, por exemplo, sobre a possibilidade, ou o que a pessoa acha de um lucro ético. E a descrição das respostas normalmente são na direção de um lucro ético. Só que, pelo que a gente está vendo, pela literatura, isso é antagônico. Então, antes, pelo contrário, sua função é facilitar que as pessoas cheguem a seu destino da estrada, né? Mesmo que aparentemente seja uma limitação trafegar dentro da estrada e obedecer às leis do trânsito. Eu lembro uma vez, já falei aqui que eu fui militar, que alguém falou para mim assim, o militar é muito ligado em regulamentos, né? Tem regulamento para tudo. E esse militar mais antigo do que eu lá, ele falou que o regulamento seria seria uma trilha, não um trilho. Né? Então, a estrada ou a trilha, elas te dão um direcionamento. É para lá que você tem que ir. Agora, se você vai mais para lá, mais para cá, vai parar para dormir aqui, para depois seguir, para aproveitar uma coisa que era só para eu ver e não aproveitar, etc. Então, esse arbítrio que a gente tem de usar aquele direcionamento para ficar ali, ou algumas variáveis, é decisão nossa, é a tal da reflexão falada lá anteriormente. Eu passei bastante tempo da minha juventude na Igreja Católica e a gente via algumas exposições no sentido de que você tem uma grande avenida para você andar nela, então quanto mais no centro você tiver, menos exposto a essas interferências da margem, né? Então, não seria uma conduta, religiosamente falando, muito atraente você ir para a margem e ser tentado pelo que está lá na margem. Né? Então, quanto mais no centro você andar, quanto mais afastado dessas tentações você tiver, melhor vai ser o seu trânsito naquela via. Então, tem a ver com essa estrada aí, né? A estrada, o caminho teórico, digamos assim, você vai lá se você quiser. Terminamos. Então, o livro, ele expõe essas coisas, alguns itens ali, não deu para eu trazer para cá, porque não foi uma coisa que eu peguei muito assim, então eu tinha que refletir, pegar um ou outro exemplo, e aí eu achei melhor não deixar para lá, não deixar para trazer. Então, basicamente, ele faz essa acepção entre ética e moral. Né? Para alguns quer dizer a mesma coisa, e aí você refere isso tudo a costumes, né? Cultura, digamos assim, ou
como o livro começa, né, abordando de maneira diferente a ética com relação à reflexão que você faz em relação a questões morais. Então, basicamente, o livro expõe que existem essas duas correntes, né? Você tem sinônimos e você tem antônimos, e os antônimos, pelo livro, seriam reduzidos a isso: moral, bem ou mal, certo ou errado; ética, a reflexão sobre essas questões. Então, neste livro, reconhece-se o papel da ética como norteadora da conduta humana, a tal estrada falada aí ainda agora, bem como a necessidade para muitas situações de serem estabelecidas sanções capazes de restringir a vontade do indivíduo quando ele descumpre os padrões éticos estabelecidos na sociedade. Esse estabelecimento de sanções tem muito a ver com o código de ética. Isso é falado mais na frente um pouquinho. Tá? Então, muita gente enxerga ética como restrição, né? Não fazer isso, ou fazer isso desta maneira e não daquela. Então, observando essas questões, o resultado disso é uma vida melhor para todo mundo. E agora, considerando que o nosso comportamento ético ele vai aflorar, digamos assim, quando as luzes se apagam e ninguém vê o que eu estou fazendo, ou se eu sou invisível em algum lugar, ou se eu estou num lugar que não esteja sendo filmado. Ali está quem eu sou realmente. Se eu vou roubar algo ou não, se eu vou sair mais cedo do que deveria ou não, se eu vou chegar na hora ou não, se eu vou fazer o que tenho que fazer ou não. O que aconteceria se eu fosse invisível? E aí eu peguei esse retratozinho aí, né? Ninguém tem certeza que ninguém fez isso, né, de ficar olhando aí para o trabalho do outro. Bom, mas é uma figura bastante recorrente quando a gente estuda ética e vai colocar em algum quadro. Pessoal, então isso aí é o capítulo número 1, ele é bem tranquilinho. Na verdade, todos os capítulos são bem tranquilos. A gente consegue matar todos eles um por um, né, em cada aula. Então, chegamos já à metade das abordagens para a nossa P1. Tá? Então, terça-feira que vem, dia 26, a gente vai para o capítulo 2, que é o terceiro capítulo. E na quinta-feira, o capítulo 3, que é o quarto capítulo, e a gente vai estar em condições de falar sobre P1. Então, na quinta-feira que vem, daqui a uma semana, a gente marca uma data e faz a prova. Okay? Lembrando que não há muita necessidade de você decorar, entender essas coisas todas, não. Seria interessante você acompanhar o raciocínio, fazer algum tipo de pergunta para a gente poder discutir, mas prova aqui nossa vai ser uma situação colocada para você e eu vou pedir para você falar sobre ela. Agora, a maneira como você responde, ela sim, ela é importante, né? Porque respondendo uma questão de ética não é simplesmente é ou não é. Ela é por causa disso, tem isso, tem aquilo, ao contrário daquilo, tal, tal, tal. Tá? Então, a argumentação, a forma como você descreve a sua resposta em função do que é perguntado, isso vale ponto, mas você não vai ser cobrado de sequência nem nada. Então, próxima aula, capítulo 2, virtudes, valores e conflitos de interesse. Cadê a turma? Beleza? Temos aí alguns resistentes acompanhando. Alguma pergunta, algum questionamento? Sem perguntas, sem questionamento, eu agradeço. Opa, pode falar. Tá tudo de boa, é isso mesmo. Foi boa aula que eu ouvindo aqui, tudo tranquilo. Não deu para dormir, não, João Pedro? Acho que a galera estava dormindo, né, rapaz? Não. Se for para dormir de cansaço, já teria dormido umas 6 horas da tarde, umas 2 aulas atrás, pode ter certeza. Tá. Se bem que hoje o dia tá foda também, cara. Tô doido para ir dormir, que eu tô cansado pra caramba. Mas é isso mesmo. Ética é ficar falando dessas coisas, dessas voltas todas, não tem como ser diferente. Bom, pessoal, bom fim de semana. Até terça-feira, se Deus quiser. Tenho a impressão que tá tranquilo até agora. E eu acho que a gente vai tirar esse semestre de letra. Não vai ficar nada de problema aí, não. Bom fim de semana para todo mundo. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Capítulo 2.
Valeu, Forte professor. abraço. Tchau, Valeu, professor. Boa noite. professor. Boa noite. Abração, galera. Boa semana aí. Valeu.